Hoje aqui a gente está na nossa segunda aula do nosso curso de Neurofisiologia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os neurônios em repouso. A gente vai entender o que é esse processo de neurônio em repouso e vamos aprofundar mais nesses conceitos. Como sempre, essa bibliografia que eu usei para fazer a aula, principalmente esse livro de neurociências, que é um livro maravilhoso. E vamos lá. Então vamos lá entender mais ou menos o que é um neurônio em repouso. Para vocês entenderem o que é neurônio em repouso, existem dois estados fisiológicos que o neurônio pode estar. Ele pode estar com potencial de ação, ele pode estar despolarizado, ou ele pode estar em repouso. Quando o neurônio está em repouso, ele não está transmitindo nenhuma informação. O neurônio só transmite informação quando ele é despolarizado. Ele tem o seu potencial de ação, que aí ele começa a transmitir uma informação. O neurônio em repouso ele não transmite nenhuma informação, ele está apenas em repouso. É basicamente isso que quer dizer. E você tem alguns componentes que influenciam nisso. Você tem o citosol e o líquido extracelular. Os dois líquidos ele é composto basicamente de água e íons. E esses íons eles vão dar carga elétrica para esse componente em repouso. Porque você tem uma diferença de potencial entre o citosol e o meio extracelular. Basicamente é o sódio, o potássio, e o cálcio e o cloro. Você tem a membrana fosfolipídica, que é a membrana plasmática, é uma bicamada lipídica apolar, ou seja, ela não interage com a água e ela separa os meios, ou seja, você tem os dois meios separados. Isso que eu estou falando, você já sabe. E você tem as proteínas. Você tem enzimas, receptores, você tem canais de íon, você tem bombas iônicas. Então você vai ter proteínas na membrana plasmática que vão captar esses íons para dentro da célula ou para fora da célula. Isso tudo você já sabe. Agora vamos entender mais ou menos como é que é essa movimentação de íons no neurônio. Ela é por difusão. O que é difusão? É o movimento das moléculas de acordo com gradientes de concentração. Ou seja, aqui a gente tem uma bicamada lipídica que está separando os dois meios. E esses íons não conseguem passar. Você pode ver que está muito mais concentrado que aqui. A partir do momento que eu coloquei um canal iônico aqui na membrana lipídica, esses íons que estão mais concentrados vão para um ambiente menos concentrados, até que eles se igualam. Só que tem uma força física que impede com que eles se igualem de maneira 100% correta quando você tem vários íons acontecendo, que é a corrente elétrica. Por exemplo, aqui a gente está com uma molécula negativa e uma molécula positiva. Negativo atrai positivo, como a gente sabe na física. Mas se a gente tivesse aqui muitas moléculas positivas, o cloro ia entrar mais do que entrou e o sódio ia entrar menos do que entrou. Por quê? Porque positivo, e aqui a gente está supondo que tem positivo, também vai se repelir. Então você tem uma difusão, nesse caso, de acordo com o gradiente de concentração, mas que é bom salientar que a corrente elétrica também influencia nessa difusão. Um neurônio normal, ele tem um potencial de repouso de menos 65 mV. E para que ele mantenha esse potencial de repouso de menos 65 mV, ele necessita de uma permeabilidade seletiva para gerar esse potencial de repouso. Porque para pensar, vou voltar aqui que essa imagem que é melhor explicar. Se eu tivesse uma difusão em que todos os íons podiam ir para os dois lados, você não ia ter gradiente elétrico. Os dois lados iam se manter. Então você precisa de uma permeabilidade seletiva, o que você mantenha, por exemplo, um potássio a mais de um lado e um ânion a menos do outro lado, entendeu? E essa imagem aqui explica isso. Você tem potássio e o ânion muito mais concentrados no interior da célula e muito menos concentrados aqui. A partir do momento que você tem uma seletividade só para o potássio, você vai ter o potássio vai estar saindo e vai estar entrando, que é isso que acontece no neurônio mesmo, porque aqui vai estar muito mais negativo, então ele vai voltar para o lado negativo, só que aqui ele vai para o gradiente de concentração, e é isso que forma o potencial de repouso do neurônio. Basicamente, o neurônio ele mantém aqueles 65 mV por causa de duas bombas de íons, que é a bomba de sódio e potássio, todo mundo conhece, e a bomba de cálcio.
que joga cálcio para fora da célula. Aqui, como vocês podem ver, as concentrações fora da célula e a concentração dentro da célula, e isso gera um gradiente elétrico. Esse gradiente elétrico aqui que vai formar o potencial de repouso do neurônio. 3 coisas que eu quero que vocês prestem atenção. O potássio ele é mais concentrado no citosol do que fora. E o sódio e o cálcio é mais concentrado no meio extracelular do que no citosol. E a membrana do neurônio, ela, como eu disse, ela tem permeabilidade seletiva. Ela é altamente permeável a potássio e também ele é permeável a sódio. Só que a permeabilidade dela de potássio é muito maior que a permeabilidade de sódio. Então, ou seja, o potássio é um íon que pode mudar o potencial elétrico da célula. Se você tiver muito potássio na matriz extracelular, você vai estar tendo um influxo maior de potássio e você vai estar aumentando a positividade da célula, ou seja, você vai estar despolarizando essa célula. Que a gente vai ver na próxima aula sobre o potencial de ação. E aqui que eu falei, a concentração externa de potássio é importantíssima para a gente entender as bases iônicas. Por quê? É altamente permeável. Se você tiver uma concentração celular aumentada, você vai estar despolarizando essa membrana vai deixar de ser membrana em repouso. Ela vai estar transmitindo uma informação que não necessariamente existe, porque se você só tem um aumento anormal da concentração extracelular de potássio, você vai estar transmitindo uma informação que não veio de outro neurônio. Você vai estar transmitindo uma informação porque justamente você tem uma concentração anormal de potássio. O sistema nervoso como um todo, ele tem mecanismos que inibem isso. A barreira hematocefálica é um importante inibidor da concentração de potássio no líquor. E você também tem um mecanismo muito bacana, que eu já falei na aula passada, que é o tamponamento espacial de potássio. Quando você tem aumento de potássio em uma região do astrócito, você pode ver que o astrócito, essa célula é enorme, se tem uma alta concentração de potássio em uma região, o potássio ele consegue entrar no astrócito via os canais de potássio. Quando esse potássio entra, você vai estar despolarizando essa célula. Despolarizando essa célula, você vai estar ativando bombas de potássio dependente de voltagem, porque essa célula vai estar mais despolarizada. Isso vai fazer com que entre mais potássio na célula, porque a célula vai estar ativando bombas de potássio para ter influxo. E depois esse potássio que entrou na célula, ele vai ser dissipado numa área muito maior, como eu disse, dilui. Nesse caso, você tinha aqui uma concentração maior de potássio, que provavelmente poderia estar causando algum dano ali naquele neurônio. Só que o astrócito ele tem o tamponamento especial de potássio, que vai pegar esse potássio e diluir numa área maior. A aula de hoje era só isso. Próxima aula a gente vai falar de potencial de ação. Espero que vocês tenham gostado e até lá.